Deus, tudo bem? Que a paz esteja com todos vocês. E hoje, com muita alegria, nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula da semana contra o divórcio. E antes de começarmos a entrar na aula, eu preciso te lembrar de algumas coisas. Primeiro, eu não estou ministrando isso para mostrar para você que o meu casamento é melhor do que o seu, pelo contrário. O meu casamento também ele está suscetível ao divórcio, tá bom? Outra coisa, eu não quero com essa live, esses ensinamentos, falar que quem é divorciado vai para o inferno. Então, que você já aprenda essas duas coisas. E se você depois quiser o PDF da aula, você pode entrar no meu canal do Telegram. Pode entrar no meu canal do Telegram, pelo link da bio, que lá eu vou estar disponibilizando o PDF da aula de hoje. Então, nós vamos começar hoje. E o tema de hoje, se você puder anotar, anota aí. É o divórcio do jeito certo. Pastor Vinícius, na primeira aula o senhor falou que Deus é contra. Aí agora você vem falar que existe o divórcio do jeito certo? Sim. E nós vamos ver que o próprio Deus, ele chegou a um ponto de ter que divorciar do seu povo. E nós vamos usar como base o livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro onde fala de forma de parábola que Deus se separou do seu povo, se divorciou do seu povo. O livro de Oséias nos ensina sobre um casamento espiritual, de Deus com o seu povo. E ali naquele livro nós vamos aprender um pouquinho sobre como divorciar do jeito certo, Sabemos que Deus não se agrada do divórcio, porém, se houver traição, adultério, por causa da dureza do nosso coração, nós acabamos recebendo essa liberação, ou até mesmo, uma pessoa que sofre agressões físicas e emocionais, para se privar e se proteger, acaba sendo permitido o divórcio. Então nós vamos entender como deve ser esse divórcio, se você foi traído, se você está sofrendo maus tratos de apanhar, fisicamente, maus tratos emocionais. Então nós vamos aprender sobre isso agora. Oséias capítulo 2, verso 2 diz assim, Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher. E eu não sou seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Então aqui nós aprendemos o motivo que fez Deus se divorciar do seu povo. A prostituição e o adultério fez até o próprio Deus acabar tendo que se divorciar do seu povo. E tanto é que Jesus nos ensinou que por esse motivo acaba sendo liberado que a gente divorcie também. Oséias capítulo 2, versículo 5. Porque a sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu se tornou, ouve-se torpemente porque diz, irei atrás dos meus namorados, que me dão pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Os amantes aqui no contexto original é Baal, é os outros deuses. O povo estava acreditando que era Baal, outros deuses que davam pão, a comida para o povo de Israel. E aí Deus, em uma analogia com o casamento, fala, estão atrás de amantes, achando que é os amantes que vão suprir as necessidades dele. E é por isso que eu vou me divorciar deles. Então você vê Deus divorciando do povo, porque o povo estava tendo amantes, estava se deitando com outros deuses, estavam acreditando em outros deuses. E essa analogia é levada para o casamento, quando Jesus fala, a não ser por adultério, é liberado o divórcio, Se não for por causa de adultério, a pessoa está em pecado. Oséias capítulo 2, verso 7. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-ás, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então, quando o povo de Israel perceber que os outros deuses não saciam realmente as suas necessidades, eles vão voltar para o primeiro marido, que é Deus. E você que tem amante, você que é casado, não se iluda. Isso não vai te saciar. Respeite o seu cônjuge, volte a ter amor pelo seu cônjuge, em nome de Jesus. Aí eu quero ler com você o versículo 14 de Oséias capítulo 2. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, porque o povo estava traindo Deus, o que Deus vai fazer? Para trazer de volta a sua esposa para ele vai fazer o povo sofrer no deserto, para que despertem, para que acordem, para que passem a confiar e a olhar
e a voltar ao seu primeiro marido, que é Deus. Então, se você tem uma segunda pessoa no seu relacionamento, infelizmente, se você continuar, você vai sofrer. E se você não se arrepender, você vai viver uma vida de sofrimento até o seu fim. Então, vigia. Versículo 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que você me chamará de meu marido, e não me chamarás mais de meu Baal. E vai acontecer no dia que você se arrepender, que você vai parar de falar que Baal é seu marido, mas sim que Deus, o Deus invisível, o Deus de Israel, é o seu marido. Aí, continuando, versículo 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Verso 20. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então aqui o povo vai trair, mas Deus está de coração aberto para reatar o casamento com a mulher infiel que representa Israel. Assim que Israel se arrepender, Deus abandona a carta de divórcio e dá a carta de perdão e reata com a sua esposa de novo. Olha que interessante. Aí eu quero ler com você agora Oséias capítulo 3, verso 3. E ele disse: Tu ficarás comigo muitos dias, você não se prostituirá mais, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Aí capítulo 5, versículo 4. Olha só o que diz aqui. Eles não querem consertar as suas ações a fim de voltarem para o seu primeiro marido, que é Deus. Porque o espírito da prostituição está no meio deles, a palavra no meio deles significa dentro deles. Não conhecem o Senhor. Por que eles não querem voltar para o primeiro marido, que é Deus? Por causa do espírito da prostituição. Então, o que tem acabado com os casamentos é nós deixarmos o espírito da prostituição entrar na gente e a gente começar a querer ter amantes, achar que os amantes vão saciar o nosso coração, e nessa ilusão a gente acha que o amante vai nos fazer feliz, mas pelo contrário. O próprio livro de Oséias vai mostrar que o povo de Israel chegou a um ponto de ter ido atrás dos amantes, né, que são os outros deuses, e perceberam que os outros deuses não podiam saciar o coração deles. Se você tem amante, você está na ilusão de que os amantes vão saciar. Se arrependa, volte para o seu primeiro marido, volte para a sua primeira esposa. Abandone esses caminhos errados. Se conserte também com Deus, né? Porque a pessoa que não tem um casamento com Deus, ela também não vai ter um casamento com ser humano nenhum. Se eu não sou fiel ao meu Deus, eu não serei fiel à minha esposa. Então, primeiro de tudo, se você quer vencer o divórcio, você tem que abandonar o divórcio que você está tendo contra Deus. Não se divorcie de Deus, volte para a casa do Pai, volte a ter comunhão com Ele, com a palavra, volte a jejuar, a orar, a ter santidade, volte a ter comunhão, porque esse é o casamento principal. O seu casamento com Deus vai beneficiar o seu casamento com o seu cônjuge. Então, arranque o divórcio que você está tendo de Deus. Pare de pecar, né? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E aí, continuando, versículo 15, Oséias capítulo 5, verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então aqui nós aprendemos o quê? Se o povo estava em adultério, em prostituição, adorando outros deuses, Deus rompia com o divórcio com eles, se afastava deles, se retirava, esperando o arrependimento de Israel para reatar o casamento de novo. Então, trazendo para os nossos relacionamentos de casamento, você pode até divorciar, mas você tem que divorciar do jeito certo. E o divórcio do jeito certo é: seu marido ou sua esposa está te traindo, você tem todo o direito de divorciar, sim. Você está sendo espancada dentro de casa e quer se proteger? Tudo bem, se divorcie. Porém, o divórcio do jeito certo é: você divorcia, mas se você vê a mudança na pessoa, você deveria voltar para a pessoa. Ou se você não acredita mais na mudança da pessoa, ainda que ela tenha demonstrado mudança, que você fique só. Esse é o divórcio do jeito certo, tá bom? E lembre da primeira aula: ainda que você tenha motivos reais para divorciar, e você divorcia, a palavra de Deus ainda assim nos chama de coração duro. Você pode divorciar, mas então divorcie do jeito certo. E isso é tremendo. E isso não é vivido, isso não é pregado, isso não é falado. Dificilmente alguém tem falado sobre isso nos dias de hoje. Então esse é o divórcio do jeito certo. Eu divorcio, mas eu estou lá no meu cantinho, aguardando, me tratando, esperando a mudança do outro, para que assim eu possa querer voltar
ou ficar sem ninguém o resto da minha vida. E lembrando que esse ficar o resto da vida sem ninguém não deve ser um fardo para você. Porque quando Deus fala que é para casar com uma pessoa só, ou se não der certo separar e você não poder ter outra pessoa, isso não é um peso para, não deveria ser um peso para a gente. Ele está nos prevenindo de coisas piores. E se você realmente tem comunhão com Deus, você consegue levar isso tranquilamente, sem cair no pecado, sem cair na fornicação. E aí, eu quero ler Oséias 14, versículo 1, que diz assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados vocês têm caído. Aí vem o versículo 4. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se afastou de vocês. Amém? Então Deus mostra aqui que pelo pecado veio o divórcio. Então abandone o pecado, porque o pecado pode corroer o seu casamento. Converte-te ao Senhor, teu Deus, abandone os amantes, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu cônjuge a partir de hoje. E aí, eu quero lembrar a você 1 Coríntios capítulo 7. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 7, que aqui está igualzinho a história de Oséias que eu li com você. 1 Coríntios 7, verso 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do seu marido. Versículo 11. Se porém se separar, aí continuando, se porém se separar, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, se você conhece a palavra, seu casamento é um só. Você pode até se separar, mas não deveria ter arrumado outro. É assim que a Bíblia nos ensina, tá bom? Aí, 1 Coríntios 7, verso 27. Você está ligado a uma mulher, casado com uma mulher, não busque separação. Você não está casado, não busque casar. Versículo 39. Vamos ler aqui, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então aqui está bem explicado. Esse é o divórcio do jeito certo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde. Você pode entrar aqui agora no meu link da bio e entrar lá no meu canal no Telegram. Eu vou estar disponibilizando essa aula em PDF para você guardar, estudar mais um pouco. E esse estudo eu tirei do e-book que eu escrevi, 16 coisas que você não aprendeu antes de casar. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, tem um livro que eu escrevi que está aqui no link da bio. É só você ir lá e adquirir o seu livro, tá bom? Que Deus abençoe você. E no domingo, às 16 horas e 41 minutos, teremos a nossa terceira aula da semana contra o divórcio. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Ele tenha misericórdia de nós. Um grande abraço, fiquem na paz.